a ação de espíritos hipnossugestivos que a maioria das pessoas não notam e acreditam fortemente que aquilo que geram mentalmente é parte integral delas mesmas e que, na verdade, é uma intervenção ou indução externa a elas. Por experiência própria, já houve casos em que eu acordei e presenciei na minha tela mental determinadas imagens, formas mentais, frases que não foram de forma alguma geradas ou processadas por mim, mas sim enviadas de uma consciência ou uma inteligência. Devemos saber que isso é mais comum do que podemos imaginar ou conceber. Esses espíritos buscam interferir em nossas vidas, buscando aquele principal elo e fomentando, com induções magnéticas, este defeito que possuímos para que ele possa continuar atrapalhando a nossa jornada de crescimento e desenvolvimento espiritual. Espíritos técnicos, hábeis manipuladores mentais, têm um profundo conhecimento da psicologia humana. Eles utilizam das técnicas que aprendem nas dimensões inferiores e implementam nos encarnados. Vamos dizer que, mesmo que você proteja a sua casa, em relação aqui, por exemplo, você cria os campos magnéticos de proteção, imaginando-os com a mente, utilizando decretos, mantras, mas mesmo assim eles ficam a uma distância. E dessa distância, eles influenciam com ondas mentais e vibrações. Se não soubermos ou não tivermos a consciência equilibrada, acharemos que aquilo é nosso. Iremos nutrir aquelas sugestões e aquelas ondas mentais. Vamos dizer que você, possivelmente, acabou se desequilibrando com alguém, ou pode ter uma rixa ou algo do tipo, alguém que você não se entende muito bem. Esta pessoa pode ser do seu convívio. Simplesmente esses espíritos acabam induzindo mentalmente com que você continue com estas distorções, continue com estes desequilíbrios em relação a outra pessoa, impedindo que um parcial nível de colaboração, de entendimento possa fluir entre vocês. Ele irá colocar na sua mente fatos do passado para incitar cada vez mais esse desequilíbrio, revivendo antigas memórias, até mesmo de outras vidas, de outras existências, que irão, é claro, movimentar somente a nível subconsciente, mas que o seu corpo irá processar. Eles fazem isso. Então, neste momento, busque nutrir o equilíbrio e entender que somente quando tentamos reajustar nossa vida e de fato reajustamos, é que podemos perceber as induções mentais, os ataques sutis que ocorrem desses espíritos manipuladores. Incitam muitíssimo a impaciência, o descontrole emocional, utilizam de outras pessoas que estão na mesma frequência que eles para prejudicar o seu equilíbrio e estabilidade espiritual. Mas no momento que você se torna consciente disto, você passa a se movimentar entendendo e compreendendo de uma vez por todas, e não mais caindo nestas armadilhas, não mais se deixando levar por essas induções, por esses sentimentos ou formas mentais que não partem de você. Mas nós devemos entender que eles não podem simplesmente implementar algo em nossa mente sem que tenhamos uma ressonância, uma frequência, uma compatibilidade com o que eles estão fazendo. Porque, vamos dizer assim, que uma pessoa está frequentando uma determinada região e ela recebe uma intuição, uma forma mental para que ela venha a assaltar um lugar. A pessoa, naturalmente com o seu senso ético estabelecido, não irá de forma alguma fazer aquilo. Seria algo absurdo para alguém que tem uma estrutura moral formada. Porém, uma pessoa que vibra em um desequilíbrio emocional, é alterada facilmente, naturalmente pode sim acabar se desentendendo com uma pessoa que simplesmente esbarra ou algo que está acontecendo que demora um pouco,
vamos dizer. São coisas e fatos da vida que nós precisamos reajustar, são minúcias. É isso que a expansão de consciência fornece, a capacidade da autoanálise contínua, de restabelecer padrões voltados para um ideal mais equilibrado e dissolver cada vez mais as tendências negativas que nos põem em contato com estes reinos inferiores. Eles utilizam de diversas técnicas. No caso de uma relação com alguém que está no seu convívio, um familiar, busque entender que aquela pessoa está num estágio primário de desenvolvimento. Ela é literalmente uma criança de alma e que precisa de aprimoramento e desenvolvimento espiritual. Logo, você não deve observar com o seu nível de compreensão, mas tentar nutrir um sentimento de amor fraternal, entendendo que ela, no momento correto, irá atingir um estágio de compreensão que você hoje possui. Desvie-se mentalmente. Coloque sua percepção mental para o outro lado em caso de desequilíbrio, de alterações em relação a esta pessoa. Deixe que a tempestade passe, mas aguarde pacientemente. No momento em que você ressoa na mesma frequência da pessoa, você entrega a sua preciosa energia vital. Ela é consumida por uma polaridade inversa negativa do elemento fogo, que é uma condição destruidora. Quando você se altera emocionalmente e deixa que a raiva ou a impaciência predomine, ou a discórdia, o elemento água inerente às emoções e o elemento fogo inerente à mente se interpenetram em uma condição desajustada e desequilibrada. Esta condição é um aspecto destruidor, destrutivo. Isto altera totalmente as moléculas a nível fisiológico, altera a matriz etérica, a matriz astral e acaba desajustando totalmente o equilíbrio mental, dependendo de como a pessoa se entrega nesta situação. Uma intensa discussão precede um cansaço excessivo e o motivo disto é simplesmente que a energia vital ela é posta em jogo e como todo o processo de uma discussão está contrário a um propósito equilibrador e nutridor, naturalmente a energia vital é consumida rapidamente por um aspecto negativo do elemento fogo. Quando a pessoa está com raiva, a sua temperatura corporal se altera, ela se torna mais quente, certo? E a inclusão do elemento fogo com o elemento água é o que proporciona esta alteração a nível emocional. São os sentimentos como a agressividade, a discórdia, a inveja, a impaciência. Todos esses sentimentos, todas essas características de uma personalidade é a eclosão e a junção de um elemento com o outro e o desequilíbrio ou a polaridade inversa e negativa deste elemento. E para que isto possa ser resolvido, a pessoa deve analisar suas tendências mais e modificar o seu padrão. Algumas pessoas executam a prática de evangelho no lar. Outras utilizam de uma técnica mais direta, onde utilizam a influência mental para proporcionar um campo magnético protetor. Técnicas que eu já ensinei aqui também. O fato é que não importa a técnica utilizada, é super importante e eficiente, só diferencia de época. Um campo luminoso será colocado e implementado na casa pela influência dos participantes ou do indivíduo. Mas aí que está a situação. O campo de luz está formado, mas no momento em que a pessoa se altera emocionalmente, por alguma situação que for, este campo sofrerá uma oscilação energética. E é nesta oscilação que uma fenda se abre, é uma abertura
estrutura a nível astral, emocional, onde foi gerado esta alteração por parte da pessoa. E os espíritos acabam penetrando nestas fendas de oscilação e perpetuam cada vez mais a negatividade para que as pessoas continuem nutrindo este sentimento. Se a pessoa, naquele exato momento, não alterar a sua frequência, o seu estado da forma mais rápida que ela conseguir, a sua casa irá inverter a polaridade. A purificação na casa foi feita. A transformação energética foi totalmente concluída. Porém, momentaneamente, ela acaba dando lugar para as suas tendências desreguladas. Este ponto principal é o que acaba alterando o nível de estabilidade, provocando oscilações energéticas. É por isso que a reforma interior deve ser concluída. Eu costumo falar que, no atual estágio que a Terra está, estamos experienciando um curso intensivo de equilíbrio. Não há mais. Quando a pessoa se reajusta emocionalmente, ela modifica sua frequência para um estado novamente positivo. Ela não caiu tanto. Logo, ela pode fazer uma oração, uma meditação e jogar a energia na casa e manter aquela condutividade para fluidos superiores ou o equilíbrio da proteção magnética. Nós devemos entender também, é claro, que a nossa verdadeira casa e o templo que nós temos é o nosso corpo. É ele que deve estar totalmente ajustado individualmente em primeiro lugar. Neste canal estou compartilhando informações profundas e necessárias para o atual momento que a humanidade está inserida. Mas no outro canal eu irei estar compartilhando mensagens dos mestres e também técnicas eficientes que são importantíssimas para preservar o equilíbrio e a tranquilidade. Os importantes materiais desenvolvidos para auxiliar em todo este processo de criação da realidade ou os ensinamentos dos mestres da humanidade, você também encontra acessando o link aqui na descrição. Eu agradeço profundamente a sua presença, que você possa ter assimilado estas informações e principalmente possa implementá-las em sua rotina, caso, claro, seja conveniente com o seu processo de desenvolvimento espiritual.